Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muito interessante, né? Essa citação bíblica. Não é só dizer Senhor, Senhor, mas é fazer a vontade de Deus. Isso é muito importante para a nossa vida espiritual. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, nós precisamos nos preparar para a volta de Jesus. E a gente tem visto assim muitas coisas tristes e desagradáveis, né? Entre os nossos irmãos. A igreja é uma espécie de hospital com laboratório. De vez em quando, precisa de uma análise para o melhoramento da obra de Deus aqui na terra. E nós vamos analisar hoje alguns tipos de crentes. Então, hoje, né, gente, infelizmente, tem os cristãos que são de barro. Então, quando chove, eles não vêm na igreja. Alguns não vieram por causa da chuva, outros por causa de outros motivos, né? Mas a chuva geralmente é um forte motivo para as pessoas deixarem de vir à igreja. O cristão de barro não vai à igreja, porque com a chuva ele derrete. O próximo. Cabeção. Cabeção, coitado, só dá a bola fora. Irmão, obrigado pela água, porque é necessário. Está muito seco, né? E eu tenho substituído, eu gosto disso. As professoras faltam e me chamam para trabalhar. É lucro para mim, né? Muito bom. Mas as professoras estão faltando a voz, está faltando a voz delas. E hoje trabalhei bastante, amanhã eu vou trabalhar também. Uma bênção, o trabalho é uma bênção. Eu amo trabalhar, principalmente com crianças, né? A escola. Eu acho assim maravilhoso. Eu chego assim, vem tudo abraçar. Ai, aquela alegria. Depois todo mundo quer falar ao mesmo tempo. Aí, não, um de cada vez. A gente organiza tudo, né, irmã? Coloca cada um no seu lugarzinho, resolve todos os probleminhas. Ai, como é bom, como é gostoso. E vamos continuar. O crente cabeção. O crente cabeção só dá a bola fora. Depois nós temos um outro tipo de crente. É o nerd. O nerd é aquele inteligente, né? É super inteligente. Ele tem explicação para tudo. Ele tem uma explicação científica para a Bíblia. E ele tem um defeito grave. Ele não acredita em milagres. Ele acha que tudo tem um motivo, uma explicação. Tudo é científico. Não, ele não acredita nos milagres de Deus. Depois nós temos um que é o amassado. É aquela pessoa que sofre muita pressão. Ele fica amassado, né? Triste, deprimido, parece que sofreu uma lesão, né? Fica muito assim pressionado. Temos também o torcido. Ele distorce tudo. Ele não se expressa direito, ele distorce os fatos, ele tem a mente distorcida, a visão distorcida, a audição distorcida, a boca distorcida. Ele não compreende bem a exatidão dos fatos. Ninguém entende o que ele fala também, porque a fala dele é distorcida. Depois nós temos outro tipo, é um enrolado. O enrolado é aquele que enrola e não chega a lugar algum. Ele não tem foco, não tem objetivo. Ele perde muito tempo. E a gente não tem mais tempo para perder, não é verdade? Depois nós temos o zigue-zague. O zigue-zague ele é cheio de altos e baixos. Um dia ele está uma maravilha, outro dia está mal. Bem ou mal, bem e mal. Ele não sabe se vai, se flui ou se fica. Depois nós temos outro, o duas cabeças. Ele é bipolar, ele é contraditório. Um dia ele é uma coisa, no outro dia ele é outra.
Um dia ele está bem, outro dia ele não está bem. Ele é duas pessoas em uma só. E você nunca sabe o que te espera. Você não sabe o que esperar dele. Porque ele é como uma moeda, ele tem duas faces. Às vezes tem duas caras, ele tem dupla personalidade, dupla identidade. Depois nós temos um esquisito também. O esquisito, ele tem suas próprias conclusões. Ele acha, não, eu estou certo, eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu estou fazendo. Ele é cheio de razão. E ele acha assim que o anjo dele não combina com o anjo do outro irmão, né? Ele é cheio de opiniões e umas coisas esquisitas. Ele tem umas coisas bem esquisitas. Depois, irmãos, não mostra não. Ah, mostrou, não tem problema. Tem aquele que tem dom de língua, mas não é o dom de falar outras línguas, né? É de língua comprida mesmo. Pode passar, irmão. Ele tem o dom de língua comprida. Ele fala mal de todo mundo e conversa o dia inteiro. Ele não pode se esquecer. Ó, não é ninguém daqui, viu? Esses que eu estou falando aqui, ó, é tudo de longe, de outros lugares. Não são daqui, não, tá bom? E nós não podemos nos esquecer daquele mandamento que diz assim: não dirás falso testemunho contra o teu próximo, nem fale mal do próximo, porque quem ama seu próximo como a si mesmo, não faz isso. Depois nós temos o misterioso. Ele é estranho, sobrenatural, cheio de efeitos especiais e cheio de segredos. Nós temos também o crente conversão. Mas não é conversão, é conversão mesmo. Sabe? Conversão. Ele é tão diferente, no meio da gente, quer se destacar. Agora que o culto começa, ele não para de conversar. E após o culto também vai para casa e não se lembra da mensagem que Deus, da mensagem da palavra de Deus, né? Porque ele conversou tantas coisas que a mensagem fica no esquecimento. Como aquela semente que Jesus conta a parábola do semeador. A semente foi lançada na beira do caminho e os passarinhos levaram. Essas pessoas têm que cuidar para não perder a mensagem que vem receber de Deus aqui na casa de Deus. Tem o crente olho grande. Olha, parece um sapo. Gente, como tem olho grande. Fica com aquele olho grande nas coisas dos outros. E cobiça, não tem nem vergonha de cobiçar, uma inveja. Dá até vergonha. A gente fica com vergonha, né? Inveja santa. Eu acho que inveja não é santa, não, viu, irmã? Infelizmente, né? Então, eu conheci uma pessoa assim. Não aqui, em outro lugar, bem longe daqui. A irmã comprava uma geladeira nova, a outra comprava também, igual. Nem para disfarçar, né? Da mesma cor, do mesmo modelo, na mesma loja, mesmo preço. Comprava um sofá, a outra comprava também. E ela não tinha condições de manter o nível, porque uma tinha um nível maior que a outra, assim, de mais financeiro. O marido dela trabalhava com caminhão, né? E ele tinha um bom nível financeiro. Tudo que uma tinha, a outra queria ter também. E quando ela não podia ter, gente, ela brigava com todo mundo. Ela descontava nas pessoas e brigava, falava mal. Era uma coisa triste de se ver. Mas tem essas pessoas também, né? Tem esse tipo de pessoa que fica disputando, comprando, querendo ter o que o outro tem. E nunca vai estar feliz, viu? Isso não traz felicidade, não. Depois nós temos o crente 007. Ele é secreto, né? Como aquele agente secreto. Ninguém sabe que ele é crente. Se você encontrar ele na rua, você não reconhece, porque ele anda disfarçado. Ele anda igual as pessoas do mundo aí. Você não percebe. Tem também o crente relógio. Sabe aquele que fica olhando assim no relógio? Toda hora ele olha para o relógio para ver se o pastor começa a demorar no sermão, ele fica olhando para o relógio. Ele não espera o fim do culto. Diz que tem ocupação. Olha no relógio, se levanta, vai embora. Sabe para quê? Para dormir ou assistir televisão. Depois nós temos o crente sabão. Este é muito liso.
escorregadinho, tudo que você pede para ele escapa, você não consegue, ele não faz nada, ele não consegue, ele não participa de nada, não quer cantar, não quer compromisso, vive escapando. Sempre tem uma desculpa para não participar dos programas da igreja. Sempre está atarefado demais ou cansado demais. Esse cristão aqui, esse tipo de crente, precisa perceber que Deus nos concede talentos para louvar o seu nome e nos capacita para desempenharmos a missão que nos é designada, mesmo que estejamos cansados. Eu estou em pé desde as 5 da manhã. Olha como estou bem. Não estou cansada, tá? Tem o crente também, que é o crente lâmpada. O lâmpada é assim, ele reconhece as bênçãos de Deus na sua vida e ele sabe que ele não deve recusar o chamado de Jesus, né? Mas ele nunca está prontamente disposto a trabalhar. Ele precisa de alguém que o chame, que dê um toque nele. Ele nunca acende sozinho, ele necessita de alguém que o pressione para brilhar por Jesus. Depois nós temos o crente espelho. Esse assim, ele acha que ele é indispensável. Então, se o JA foi bonito, ele fala assim, foi porque eu ensaiei o pessoal. Se a jovem passou no vestibular, ele falou assim, é porque eu orei por ela. Tudo que acontece de bom, ele acha que é por causa dele. Então ele fala assim, eu não gosto de me gabar, mas se não for por mim, as coisas não andam. E quando ele olha para uma plateia, ele vê milhares de reflexos seus. Tudo que acontece, mesmo que tenha a participação de todos, a maior participação é a dele. Quanto tempo ele perde refletindo a si mesmo, enquanto poderia estar refletindo Jesus. Depois tem o crente balão, né? Eu já fui muito assim, viu, gente? Eu vou me entregar agora. O próximo, irmão. O crente balão é muito bom, sabe? Ele é muito bom, mas não mexe com ele porque ele estoura, sabe? Sabe aquela pessoa que vai aguentando, vai enchendo, uma hora estoura aí, não tem conserto mais, arrebenta tudo, não cola mais? Tem esse tipo de pessoa também. Ele não gosta de críticas. Ele se ele faz um cartaz e alguém o critica, ele estoura. Muitos ouvem críticas, mas ficam quietos. Mas ele não se aguenta. É necessário que ele peça a Deus para ajudá-lo a perdoar e esquecer o que lhe fazem, senão ele vai ajuntando em seu coração. E chega um momento que a bola estoura e aí, ai de quem estiver por perto. Eu já fui assim, mas eu mudei, graças a Deus, né? Jesus mudou meu coração. Eu aprendi que quando eu não gosto de uma coisa, eu tenho que falar na hora. Que eu não devo guardar para mim. Tudo que eu não gosto, eu já falo. E as pessoas não gostam que a gente fale também, né? Mas se está me incomodando, é melhor assim. É melhor eu já falar que eu não gostei e tal. Já resolver colocar os pingos nos is. De maneira branda, tranquila, para que depois a coisa não torne um volume muito grande e não tenha mais conserto. Depois nós temos o crente tambor. O próximo. Vou dar bastante trabalho para o nosso sonoplasta. Travou? Não tem problema, eu vou falando. O tambor, ele é muito inteligente. Ele tem ótimas ideias para trabalhar para Jesus. E ele move a igreja toda. Ele faz uma propaganda, assim, uma campanha de alimentos, faz um barulho, todo mundo se anima. Mas quando chega a hora de trabalhar, ele não participa. Teve uma moça que falou assim, gente, o JA hoje vai ser maravilhoso, vocês não podem perder, vai ter isso, vai ter aquilo. Chegou no JA, cadê a moça? Não foi. Todo mundo foi, ela não estava. Tambor, né? É o crente tambor. Ele sai à francesa, ele desiste e diz, eu sei que Deus estará com vocês. O crente agulha. Ele vive espetando os outros. As pessoas falam assim, nós encontramos um lugar ótimo para fazer acampamento este ano.
Aí ele fala assim, será que vai dar certo? Né? Eu acho que os líderes JA são muito jovens e inexperientes, sem responsabilidade. Eles são até inteligentes, mas não são muito prudentes. Ele costuma falar assim, né? Sempre ele coloca uma alfinetada, assim, dá uma agulhadinha. O ventilador. Aparece, tem a linha também, né? Tem a agulha, mas tem a linha. A linha junta, segura, né? Parece o irmão Cláudio, assim, junta, né, irmão Cláudio? O fita métrica vive medindo os outros. Né? É fácil ver o defeito dos outros. Não sei porquê, acho que porque tá na frente dos nossos olhos assim, né? É facinho encontrar defeito nas pessoas. Eu fico um minutinho conversando e já percebo. Os meus não, né? Os meus eu não vejo, né? A gente não se vê, a gente vê dos outros. É mais fácil. Infelizmente, nós somos assim, né? Passou já a régua, né? O cristão, o crente régua. Ele retinho, o tesoura, põe defeito em tudo e corta. Deixa eu ver se pulou aqui, irmão. Eu estou achando que pulou alguns, mas tudo bem. Ele vive cortando. Põe defeito tudo e corta. O ventilador, muito bem. O ventilador, ele fala assim, se você quiser que uma notícia se espalhe, você fala assim, eu vou te contar uma coisa, mas você não conta para mim. Aí, quando você for ver, tá todo mundo sabendo. É só você falar isso. Não conta para ninguém. É a fórmula para espalhar, sabe? A conversa. Assim. E um conta para o outro e fala a mesma coisa. Olha, não conta para ninguém. Assim vai passando. E aquilo se alastra assim, tudo. Se levantar o tapete. Quando eu era menina, eu devia ter uns 3, 4 anos. E eu morava lá em Capão Redondo e tinha a dona da casa que eu morava, era um sobradinho amarelo, lembro direitinho, eu sei até onde fica. E a dona da casa que a gente morava, nós éramos inquilinos dela. Eu ia na casa dela, ela veio da América, tinha uns costumes diferentes, assim, e ela era bem idosa. Eu achava interessante, eu era pequena, mas eu já percebia isso. Ela varria a cozinha e jogava as coisas debaixo do tapete. Jogava sujeira debaixo do tapete, eu ficava olhando assim. Não falava nada, né? Porque criança, 4 anos, 3 anos, não tem. Mas eu achava que aquilo não estava certo, colocar varrer a sujeira para debaixo do tapete. E assim são com os ventiladores, né? Um conta para o outro e pede para não contar segredo, mas espalha para todo mundo. E assim eles vão se desabafando um com o outro e a notícia se alastra. Deus espera que quando encontremos uma pessoa com problemas espirituais, busquemos auxiliar, ao invés de condenar e espalhar. O crente tesoura, eu já falei, né? Ele não apoia os planos da igreja, se acha consagrado, ele se acha o único capaz de discernir o que é certo e errado, põe defeito em tudo e corta, não deixa fazer nada, ele impede. O próximo. O crente de papel, né? Vive embrulhando os outros. Embrulhando. Papel de embrulho. Enrola todo mundo, embrulha todo mundo. Próximo. O crente gelo. O crente gelo não vai à igreja dia de calor, porque com o calor ele derrete. O crente gelatina. Ele é mole demais, vive balançando. Não tem firmeza. O picolé, esse não dá pé. É gelado, sem amor, porque perdeu a fé. Tartaruga. Aqueles que chegam atrasados na igreja, né? São tão lentos, tão vagarosos. Devagarinho. Chega sempre atrasado. Bem depois da oração. Quando ele chega, fica lá fora. No dia que chega mais cedo, escuta o louvor e vai embora. Depois nós temos um muito comum, né? Que é o borboleta. Esse fica assim, de igreja em igreja. Ele não quer cargo, não quer compromisso, porque ele quer ficar livre de um lado para o outro.
infelizmente nós não podemos contar com ele. Tem também o crente pavão. Ele adora aparecer exibido. E ele gosta de se mostrar, chamar a atenção dos outros. Eu brinco, eu falo assim, tem irmã que parece... Sabe aquelas irmãs que tem um monte de sapatos? Né? Cadê eu ponho? A gente só tem 2 pés, né? Mas às vezes a irmã tem aquele monte de sapatos, parece uma centopeia, né? Centopeia tem muitos pezinhos, dá pra calçar muitas centopeias com sapatinhos. Já é aquela pessoa assim que quando chega todo mundo olha, né? Por causa da roupa, do exterior, né? Não é pelo... tem pessoas que a gente admira pela bondade, pela educação, pela gentileza, né? Pelo todo, né? Mas assim, a gente precisa se preocupar mais, não só a aparência, a gente precisa ser bem arrumada, né? Andar bem vestida, decentemente, mas não extrapolar, né? Sem extrapolar. Cuidar mais do coração, porque é isso que Jesus quer, o nosso coração. O crente porta, ele... Sabe aquela porta que fica... Aquela porta barulhenta. É como aqueles cristãos que vivem rangendo, murmurando, reclamando. Nada tá bom, é desagradável, né, incômodo. Nós temos também o carrinho de mão. Ele só faz alguma coisa se alguém estiver empurrando, ele não tem iniciativa. Depois nós temos o crente girafa, que está com o corpo na igreja e a cabeça na lua. Temos também o escoteiro, que ele só aparece quando tem acampamento. Quando tem acampamento, nossa, tem acampamento, vai, depois não vem mais, não aparece mais. Tem também o camelo, esse aí não lê a Bíblia, sabe? Só a cada 15 dias ele vai se alimentar. O camelo é um animal que ele tem a capacidade de armazenar o alimento assim, e ficar muito tempo sem comer, sem tomar água. E tem crente que pensa que é camelo. Então fala assim, não precisa ir na igreja todo culto, eu vou uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, ele acha que tá bom. Tem também o crente quiabo, ele é escorregadio. Ele sempre tem seus deslizes, e volta e meia cai em pecado. Tem o crente açúcar. Ele também é igual de barro, viu? Se ele sair com chuva, derrete. Tem o crente brigadeiro. Quando tem uma festa, ele vai correndo para a igreja. Ele gosta de festa de oba-oba, mas na hora de lavar os pratos, fui. Não quer saber de trabalho, ele quer só festa. Diversão. Tem o Florzinha de Jesus. O Florzinha de Jesus, qualquer coisa sai da igreja. Emburrado, com biquinho de coitadinho, né? Nossa, qualquer coisinha ele fica sentido. Tem o porco espinho. Vive espetando os outros e dando indiretas. Tem o crente celular. Esse não tem sinal. Nem oi, não fala nenhum oi, nem tim, nem claro, nem escuro, nem vivo, nem morto. Não cumprimenta as pessoas e, dependendo do lugar, nem dá sinal de crente. Tem o pré-pago também, que quando você precisa dele, não tem crédito ou está fora de área. Tem um que é bem engraçado, Noé. Tudo que a gente fala, ele fala, não é comigo não. As coisas nunca são com ele. Tem o self-service. Ele quer o culto ao gosto dele. O culto tem que ser do jeito que ele gosta, segundo as suas preferências. Só que ele se esquece que o culto não é para ele. O culto é para Deus, né? Quando a gente vem, não gostei do culto, não é para ele, não tem que gostar mesmo. Ele tem que estar ali para adorar a Deus. Isso é o mais importante. Tem o crente meio. Ele é meio crente, meio firme, meio salvo, né? É tudo meio. Tem o crente chicletes. Ele só mastiga a palavra. E da boca para fora, ele não engole, né? Chiclete a gente não pode engolir. Ele não digere.
Ele fala, 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 mas é tudo da boca para baixo, para fora. Ele não incorpora a mensagem. Tem o crente piolho que vive andando pela cabeça dos outros. Só anda pela cabeça dos outros e preocupa. Tem o crente pá. O pá é assim. O sermão não foi para mim, não. Foi para esse, foi para aquele outro. É para os outros, né? Nunca é para ele. Tem o pão de forma. Ele é casca grossa, miolo mole, chato e quadrado. Tem o pipoca. O pipoca vive pulando de igreja em igreja. O violão vive com a corda no pescoço. O Doril é da quarta-feira, viu, gente? Ele toma Doril na quarta-feira e some. O Doril, a dor sumiu? No culto de domingo e quarta, ele toma Doril e desaparece. Some, a dor sumiu. Tem o irmão 6 horas. Ele fala assim, irmão, 6 horas por mim? 6 horas por mim. Tem o Rexona, que deixa a Bíblia debaixo do braço, como se fosse desodorante, na axila. Tem o jacaré. O jacaré tem um bocão. O cérebro dele é pequeno, mas ele tem um bocão. Ele fala mais do que pensa. Fala pelos cotovelos. Ele não pensa para falar, ele fala para pensar. Não usa o cérebro, só fala e depois ouve. Depois ele fala assim, eu não quis dizer isso. Isso acontece muito, né, gente? Mas aí é tarde demais. Nós devemos ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para nos irarmos. Tem o hiena também. Ai, bicho feio, não gosto desse bicho. Não gosto. Eu vejo os filmes. Esse aqui, o lobo, é um bicho, assim, o leão, quando o rebanho está junto assim, o leão fica observando aquele que está separado do grupo, sozinho. Viu? Tome muito cuidado ficar se afastando por aí, da igreja, dos irmãos, do convívio. O leão fica observando para atacar os fracos, os doentes, são esses que ele vai atacar. A função dele é fazer uma limpeza, né, na natureza. Então ele ataca os fracos, os doentes, os afastados. E o leão é assim. Agora, a hiena e o lobo. A hiena acho que é o pior de todos. Ele ataca. E o leão é assim, ele ataca para matar. Ele já pega aqui no pescoço, torce e mata na hora, né? Agora a hiena não, ela pega o animal e começa a comer vivo, sabe? Ela começa a arrancar pedaços, elas se juntam. Um leão não enfrenta 3 hienas. Ele sobe numa árvore, mas ele não enfrenta a hiena, porque a hiena come o leão vivo. Ela começa a morder, arrancar pedaços e comer o bichinho vivo. Eu já vi assim nos programas assim de natureza, né? 3 hienas atacaram um búfalo e ia comendo o bicho vivo assim, pegando aqui pelas partes traseiras, essas mais gordas, e o bicho morria naquela agonia, assim, do olho esbugalhado para fora. Coisa horrível, muito horrível. Olha, lanças e flechas são os seus dentes. E espada afiada, da hiena, né? Espada afiada, a sua língua. A hiena é assim. Lanças e flechas são os seus dentes. Espada afiada, a sua língua. E ainda ri, tá? Já viram a hiena, né? Ela tem um riso, assim, é coisa diabólica. Que bichinho feio. Não gosto desse bicho. Agora pode passar para o leão, irmão. O leão é irado, nervoso, carnal. Com ele ninguém pode. E ele fala assim, quem você pensa que eu sou? Você pensa que está falando com quem? Tem o pitbull, briga com todo mundo. Tem o turista. Esse só vem, pode virar, irmão, o próximo. O turista só aparece para ocasiões especiais. Ele vem para o culto, para a Santa Ceia, para a excursão, né? Quando tem excursão. Tem aquele crente que é uma noiva. Pode passar. Demora para se arrumar. Fica bonito, mas chega atrasado. Atrasa para o culto. Se produz demais. Tem o cristão Kodak, que vive de revelação.
Esse é engraçado, pode passar. O crente Dona Florinda, ele não se mistura com a gentalha. Tem o cristão pinguim, só vive na geladeira. Tem o transferidor também. É aquele que faz aquelas mudanças na vida de 180 graus, né? Ele está indo para lá, de repente ele muda. Às vezes ele está bem na igreja, de repente ele vai para o mundo. Depois volta de novo. Ele é muito imprevisível. Tem o crente Raimundo, que tem um pé na igreja e o outro no mundo. Tem o dom de canto também. Mas não é dom de cantar, não, viu? Não é dom de cantar. É aquele que fica lá no cantinho, sentadinho, tímido. E às vezes ele precisa de ajuda. Parece ser uma pessoa de outro mundo, parece um ET, né? Que fica lá sozinho, vergonhoso, parece desligado, mas eles têm bom coração. Não podemos magoá-los. Tem o cristão sirene, só aparece para anunciar coisas ruins. Tem o cristão tim. O cereja, eu pulei alguns, irmãos, então dá uma voltadinha lá. Depois desse eu falei. Dom de canto já falei. Cereja, esse é bom, tem os 2 pés na igreja. Nós somos assim, graças a Deus. O dom de canto que eu já falei, né? Já foi. O Tim, ele vive sem fronteiras. É difícil segurar. Ele gosta de viver na liberdade. O cristão andorinha. Hoje está na sua igreja, amanhã está na minha. Não tem paradeiro, vive para lá e para cá. O crente sem cabeça. Ele não gosta de autoridade, não quer que ninguém mande nele. Ele é rebelde, desobediente, difícil de lidar. Ele diz que nasceu para ser líder e não quer ser liderado. Tem o vaso. O vaso deve ser vazio de orgulho, inveja, ódio, vaidade. E que Jesus nos quebre, né? Para nos moldar, para sermos uma nova criatura, para que nós sejamos um vaso de bênçãos. O cristão Brastemp não tem comparação. O Mastercard foi feito para você. Então vejam, quantos tipos de crentes existem por aí? Vamos ver se tem mais. O ioiô, sobe, desce, sobe, desce. Vamos ver. É igual ao elevador, o zigue-zague, cheio de altos e baixos. O bule. O bule é de pôr café. A gente não toma café, né? Mas o bule é de pôr café. O papagaio repete tudo que ouve. Quando repete aquilo que ouve na igreja, é bom, sabe? E esse estudo que eu fiz uma pesquisa, né? Demorei alguns meses, eu estava doente, eu tive uma cirurgia de apendicite e fiquei de repouso. Aí eu comecei a procurar na internet, falei, nossa, quanta coisa bacana que tem aqui, vou levar para os irmãos, né? Que é uma forma diferente, assim, da gente analisar a nossa vida cristã. Pode passar? Temporada. Um mês na igreja, outro não. Onda do mar. Vai e volta, vai e volta. Aquela coisa que enjoa, né? O fogos de artifício é bonito, chama atenção, mas apaga logo. Nuvem. Crente nuvem segue todo o vento que passa. Dá ouvidos a espíritos enganadores. O pastel, bonito por fora, mas tem recheio mesmo, né? Bem pouco. Karatê. Tem crente que é assim, ele só se preocupa com o karatê. Karatê carro, karatê dinheiro, karatê isso, karatê aquilo. O urso, esse não dorme na igreja, hiberna. Teve um irmão que caiu do banco uma vez, ele dormiu no banco e caiu. E o banco lá no Mato Grosso não tinha assim encosto, sabe, irmão Cláudio? Ele era só a parte de baixo, assim, ou assim. E coitadinho, ele dormiu e caiu. Deu até dó. Estava cansado também, né? Opa, falei em cair, caiu meu óculos. O cabeleireiro vive fazendo a cabeça dos outros. O carrapato vive colado nos outros.
O chuchu não tem sabor, né? Não tem gosto de nada. Nem é doce, nem é salgado, é uma coisa. O rocambole, ele é enrolado. O machado vive cortando os outros, as ideias dos outros. Galinha d'Angola, é aquele que fala, eu tô fraco, tô fraco, tô fraco. O pelicano, olha o papo grande que ele tem. Tem um papo, né? Tem gente que tem um papo, uma beleza. O cebola, chora o culto inteiro. Carambola, meu sogro falava que carambola é doce que nem limão. Ai, gente, como é duro. Tem gente que parece que chupou limão, né? Vem pra igreja, parece que chupou limão. Cara, seco. Enfermeiro, esse vive cuidando dos outros, se preocupa com as pessoas, quer cuidar, tratar bem. O cristão, esse aqui é o lupa, né? Lente de aumento. Ele usa a lente de aumento para ver os defeitos dos outros. O detetive fica investigando a vida dos outros. Deixa eu passar na frente da casa dele para ver o que ele está fazendo. Deixa eu ver se ele está lá, deixa eu ver se não está. Né? Tem que ter tempo, né? Porque a gente tem tanta coisa para fazer, não é verdade? Quando a vida da pessoa não vale a pena, ela começa a procurar coisas na vida dos outros. Infelizmente é assim. Binóculo, ele vê mais além, tem uma visão maior das coisas. Telescópio, vive no mundo da lua. O bolo, né? Só aparece nas festas da igreja. O cãozinho, é tão bom um cãozinho, tão amigo, né? Ele vive servindo os outros. O gatinho, ele não gosta de ser servido, ele quer ser servido. Mimado. E o cristão aranha vive subindo pelas paredes. Qualquer probleminha, né? Sobe pelas paredes. O macaco fica pulando de galho em galho, de igreja em igreja. Não tá bom aqui, vai para lá. O avião vive nas nuvens. O limão é igual carambola. Acorda azedo, mal-humorado, briguento, desagradável. O lixo, fala coisas ruins. Ai, gente. Eu conheço uma pessoa assim. Não é daqui não, viu? De outro lugar. Só fala coisas ruins, gente. Sabe aquela pessoa que começa a falar com você, dá vontade de sair correndo? E você quer sair, não consegue? Desagradável. É difícil, difícil. Tem pessoas também, o crente pimenta, que fala umas palavras, umas coisas assim, bem apimentadas, né? Conteúdos inapropriados, proibido para menores. Cebola faz chorar, já falei, cebola eu repeti. O sal, né, indispensável para dar sabor. A gente não deve ficar tudo junto num lugar só. Tem que se espalhar para dar sabor. Se ficar tudo junto, é como o sal dentro do pote, né? Não tempera, né? Não dá sabor. O bombom, todo mundo gosta. Porque tem um irmão aqui, nossa, que belezinha. Ele só diz palavras doces, amorosas, que edificam, que abençoam. Gostoso, uma pessoa assim, né? Um crente bombom. Terminou? Então, aqui estão alguns tipos de crentes que existem por aí. Às vezes a gente fica se questionando, né? Como que pode uma coisa dessas? Mas tem muita gente brincando de ser crente por aí. Antigamente, o diabo queria tirar os crentes da igreja. Hoje, os crentes querem levar o diabo para a igreja. E que você seja um crente de atitude. Aonde quer que você passe, as pessoas saibam que você é um servo de Deus. Ser cristão é ser diferente do mundo. E, para concluir, eu gostaria de deixar algumas perguntas para que nós pudéssemos meditar nessas perguntas. Por que é tão difícil dizer a verdade e tão fácil mentir? Por que temos tanto sono na igreja e quando o culto acaba, repentinamente ficamos acordados? Por que é tão difícil falar de Deus e tão fácil dizer coisas desapropriadas? Por que é tão chato ler uma revista cristã e tão divertido folhear uma revista com conteúdo mundano? Por que as igrejas e templos se tornam cada vez mais pequenos em quantidade, enquanto os bares e as baladas crescem tanto?
Não é curioso o quanto é fácil depreciar a Deus e logo perguntar-se por que o mundo está indo para o inferno? Não é curioso como alguém pode dizer, creio em Deus e seguir a Satanás? Então, que nós possamos pensar nessas questões. Pensar na nossa vida. Colocar um rumo, né? Colocar um rumo. Nós sabemos que Jesus está muito próximo. Tem pessoas aí correndo atrás das coisas do mundo e deixando, em vez de, assim, a Bíblia fala assim, primeiro, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas, Deus vai acrescentar. Tem gente fazendo o contrário. Vai buscar as outras coisas e deixa o reino de Deus por último. E vai ficar correndo atrás do vento. Vai ficar correndo, não vai conseguir. Porque sem a bênção de Deus, nós não temos nada. Primeira coisa é Deus na nossa vida. Eu levanto o joelho no chão, oro, depois eu pego a minha Bíblia, leio, canto um hino sempre que possível. Se eu não posso cantar ali naquele momento, eu canto o dia todo, né? Mas a gente precisa, em primeiro lugar, colocar a Deus. E Deus acrescenta as outras coisas na nossa vida. Tudo aquilo que nós precisamos, Deus fornece para a gente, né? E muitas pessoas estão fazendo o avesso disso. Sempre cansados, sempre atarefados. E não é isso que Deus quer para a nossa vida. Ele quer o melhor para nós. Jesus nos amou tanto, gente. Nos amou tanto. Ele deu uma prova de amor que ninguém neste mundo já deu. Ele morreu por nós, como prova do seu amor. E Ele quer nos levar para morar com Ele. Ele quer nos tirar deste mundo nojento, deste mundo cheio de pecado, das consequências do pecado, das doenças, das coisas ruins. Ele quer nos tirar daqui, quer nos levar para um lugar melhor. E nós estamos aqui insistindo em viver essa vidinha pequena, longe daquele que nos amou, né? Nós precisamos buscar em primeiro lugar a Deus. Colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Ele vai fazer, com certeza, o melhor por nós. Que Deus possa nos abençoar. Que nós possamos buscar a palavra de Deus, a oração, e nos prepararmos para ir morar com Jesus lá no céu. Amém.